Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre as características do narcisismo materno da forma oculta, né? O que eu consegui listar, o que eu consegui ver de paciente sobre essa questão. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque tem umas características sutis no oculto, eu acho importante a gente falar, tá? Bom, eu tô aqui com as minhas anotações, então posso olhar para baixo de vez em quando. A primeira coisa que eu acho muito peculiar deles, ou delas, é a questão da explosão, né? É muito difícil elas explodirem, a não ser que seja um ambiente muito, muito assegurado para elas, em geral em relação ao bode. E ela tem que ter a certeza que ninguém está ouvindo, que ninguém vai saber daquela conversa mais assim raivosa, né? Elas têm um autocontrole bastante alto, assim, e aí elas vão usar aquilo que ela ficou indignada, aquilo que ela não gostou, de modo muito assertivo, muito bem manipulado, muito bem estruturado contra essa pessoa que feriu ela, contra essa pessoa que a magoou de alguma forma, né? Então, essa explosão, ataque de raiva, assim, dificilmente você vai ver. Eu já vi relatos de pessoas falando que quando tem uma doença instalada, ou um câncer, ou mesmo um Alzheimer, essa raiva vem toda à tona e é desafiador para todo mundo lidar com isso. Mas, em geral, elas dão uma entubada ali e começam a contornar para fazer um caminho que elas acham mais seguro. Então, assim, explosão, grito, é muito difícil ela fazer, a não ser que ela esteja muito, muito bem assegurada. Então, essa é a primeira característica. A segunda, eu vou ter aqui, não pedem as coisas diretamente ou elas armam situações para que a vítima seja obrigada a fazer aquilo que elas querem. Então, talvez ela peça diretamente, assim, até com um tom de ordenação para o bode. Eu já vi, clientes também já me falaram desse relato. Mas, assim, para as pessoas, ou até mesmo para o bode, se tiver num contexto assim com outras pessoas, ela sempre faz o coitadismo, a vitimista, né, o discurso vitimista, para as pessoas ficarem com muita pena e acabam fazendo o que elas querem. Ou então, elas começam a fazer situações assim, a situação fica tão difícil que aí a vítima ou o dourado ou alguém vai ter que fazer aquilo ali que elas querem, né? Então é bem assim articulador, sabe? Não é nada muito direto, é tudo muito velado, tá? Outra característica, né? Pode ser que ela tenha uma característica muito forte que eu acho que é da questão da fala, né? A comunicação na família disfuncional pode ser muitas vezes bem escassa e mesmo assim ser altamente destruída, né? Às vezes eu ficava pensando assim, como podem falar tão pouco e destruir tanto? Mas é assim mesmo, e principalmente pelos ataques energéticos, né? Todos os movimentos do bode, da vítima, da pessoa que ela está manipulando, que ela quer alguma coisa, ela emana, porque ela é uma pessoa super ressentida, super raivosa, tem muito ódio, né? Uma pessoa que vibra ali no negativo o tempo todo, é extremamente tóxica, e aí ela emana isso tudo pro bode. Então, nada que o bode faça que ela ache ruim, assim, para ela, ou sirva, esse bode está fazendo algo para a felicidade dele. A gente acha que tá um pouquinho de barulho aqui. Não sei se para e continua. Depois eu vejo no vídeo como é que ficou. Acho que já tá mais longe. E aí, tudo que elas acham que o bode pode ter autonomia, que o bode pode ter felicidade com aquilo, ela vai minando. Coisa simples, gente, trazer um biscoito para casa diferente, é assim. Elas mandam ataques energéticos. O que é o ataque energético, né? Ela fica sentadinha ali no canto estratégico da casa dela, vigiando tudo e todos. E aí, quando essa vítima começa a fazer qualquer coisa e aí vai contra as crenças dela, as crenças patológicas dela, ela manda, né, coisas ruins mesmo, né? Eu quero que você morra. Ela não fala, não verbaliza, mas ela manda o tempo todo, né? Ela não pode ver a vítima bem que ela tá mandando isso, tá? Então essa é uma característica. Mas às vezes não é, a maioria das vezes não é direto, né?
Aquele clássico discurso, em nome do amor, em nome do amor eu só matei. Em nome do amor, tá? Outra coisa, elas se vestem com uma aparência de empatia para as pessoas. Então, se ela tá no telefone, ela vai perguntar como tá, o que aconteceu, e tudo isso vai virando suprimento. Mas para as pessoas que se importam, olhei aqui que eu tô lendo. As pessoas que se importam, as pessoas do convívio dela, precisam realmente de uma ajuda, ou às vezes precisam de um acolhimento, isso é zero, né? Essa empatia é sempre forçada para poder ter uma conversa. É difícil também, muitas vezes elas talvez não conversem tão legal, assim, as pessoas sintam, então elas começam a fazer essa troca empática. Mas é uma persona, não é a verdade, tá? Com as pessoas da casa, ou com o bode, ou com a nora do bode, é bem difícil dela ter empatia, tá? A nora dela, no caso, né? Não do bode. Outra coisa importante, elas começam a traçar grandes estratégias para humilhar, condenar essa vítima. Tem grandes estratégias para isso. E aí é muito assertivo o momento que ela fala isso para a vítima, às vezes no momento que a vítima está muito fragilizada. Eu já vi de um filho que nunca fica doente, aí ficou doente, aí ela acionou aquilo ali. Também para os outros, aí para os outros né, é aquilo que elas sempre fazem, assim, né, não é, meu filho não faz isso por mim, olha, estou tão sozinha, porque, né, tenho um filho difícil, blá, 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 então é sempre esse discurso, assim, fazem provocações dentro da casa, isso é muito interessante, é uma articulação, elas fazem coisas na casa que ninguém tá vendo, mas o bode geralmente vê, né, e é para provocar. Então, por exemplo, como elas fazem essa leitura das pessoas muito diretamente desde de pequeno, né, esse filho ou essa filha, ela vai lá e faz atitude para provocar. Tipo assim, não dá descarga. Coisas que acionam essas pessoas do convívio dela, que são as principais vítimas, né? Podem ter uma discrepância com questões de sujeira, tipo assim, o quarto ser muito limpo e a sala ser uma bagunça, ou então a sala ser muito limpa e a cozinha não ser, e aí fica todo mundo sem entender, quer dizer, o bode especialmente fica sem entender, mas isso é uma aparência. Vamos supor que a família entre pela sala e não visite nunca a cozinha, então ela vai deixar a sujeira lá, né? E se alguém perceber, ela vai falar, eu limpo tudo, olha só como a minha sala tá arrumada. E aí vem esse filho, essa filha faz isso, que cansativo. Então tem sempre um discurso. Ou então com a própria, isso também é interessante, com a própria aparência, né? Eu já vi relatos de falarem que escova os dentes da frente, mas não escova os de trás. Gente, coisas loucas. Ou então nunca usaram pasta de dente. Já vi também a roupa que vai sair tá limpa, mas a roupa de baixo tá imunda. Enfim, coisas de uma mente muito perturbada, assim. Mas é interessante porque quem vê isso, ninguém acredita, né? Então é muito bem articulado, é o tempo todo articulando. Outra coisa que... uma coisa importante, né? Duas coisas importantes. Elas são grandes mentirosas e mentem compulsivamente para tudo. Então, praticamente tudo é mentira. E aí, com isso, elas conseguem articular muitas coisas, as pessoas ficam com muito peninha dela, os médicos, né? O tom de voz é sempre doce, meigo. É uma coisa assim que você não acredita que é assim, gente. Por isso que é manipulador. Você não acredita. Só quem conviveu que sabe como é que é, tá? Então, as mentiras também são muito bem articuladas de forma que a vítima não consiga se defender. Porque não tem como você pegar, né? A vítima não tem provas daquilo. É muito interessante. Outra coisa também importante, vou falar mais duas e encerro o vídeo que já está 10 minutos, eu não quero que fique longo. Outra coisa importante, né? Elas detêm a comunicação dessa família, então é muito comum no narcisismo oculto
deter a comunicação. Então, elas fazem questão que os filhos, os irmãos não se comuniquem. Isso é colocado, né? É trabalhado desde muito pequenos. Ela faz com que os irmãos não sejam amigos. Isso é uma articulação dela. E a dominação da comunicação fica para ela. Vou supor, um exemplo, sei lá. Um irmão mais velho tem um irmão mais novo, o irmão mais novo, vamos supor que é o bode, e o mais velho leva ele para a escola. Estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Se ela for falar com a professora, vai falar o que? Olha, dá o recado sempre para mim, porque é mais fácil, meu filho é novo, não sei o que, né? Se esse for o mais velho, for o dourado, né? Ela não vai manchar essa imagem, mas ela vai falar de algum jeitinho que aí a dominação da comunicação ficou com ela, né? Vamos supor que ela quer uma faxineira no prédio. Aí ela vai falar assim, fala comigo, dá meu telefone, que não sei o que não sei o que lá. Enfim, gente, as articulações são muitas, mas elas detêm a comunicação. E elas têm uma grande arma a favor delas, que é o telefone e as redes sociais. Então, é uma grande arma no narcisismo materno, porque aí reúne provas. Hoje a gente tem um WhatsApp, é bem interessante essa articulação, tá? E outra coisa, já no narcisismo mais idoso, ou então pessoas que estão doentes. Elas mentem doenças, elas criam doenças. A doença, eu já fiz vídeo aqui, já fiz vídeo com a Tariana falando também. As doenças, elas sempre têm um grande ganho ali de vitimismo. Mas, em geral, tem situações que ela não vai aceitar ficar doente. E principalmente se for em relação aos sentidos, né? Visão, audição, fala, ela não vai aceitar essa condição, vai fazer tudo para operar, ou se tratar, ou procurar atendimento. Por quê? São mecanismos de bastante controle, né? Então, a voz, né, sem dúvida, a audição, sem dúvida, e a visão, sem dúvida. Então, esses sentidos, assim, ela não vai aceitar nunca ficar sem, né? Ela vai, enquanto ela puder, se ela realmente estiver doente, estou falando aqui se realmente ela estiver, ou então se ela já vê que está degradando, ela vai procurar uma maneira, degradando foi ruim, né? Se ela vê que aquilo já está ficando mais desafiador para ela, já não está enxergando tanto, ela vai dar um jeito. Ai, gente, vai cair um negócio aqui. Ela vai dar um jeito de fazer esse tratamento, articular todo mundo, mentir para o médico, dizendo que está muito sério para poder ela fazer, porque isso é um grande mecanismo de controle. Ela não pode perder os sentidos, porque é a via que ela tem para controlar, tá? Então é isso, gente.